Pessoal, então, beleza. Então, boa tarde mais uma vez. Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, da nossa disciplina. Primeiramente, eu queria saber de vocês o seguinte: eu queria perguntar para vocês se vocês conseguiram, ou já começaram a tentar, abaixar os programas que eu deixei aqui no Classroom. Deixei os links. Ó, eu deixei o link de dois programas e deixei a sugestão de um terceiro programa, tá? Então, ó, no Classroom aqui tem o link do Kenscache, que é um programa para desenhar estrutura, que eu vou pedir para vocês baixarem, né? É um programa pago, mas tem uma versão gratuita, tá? Que a gente vai trabalhar com essa versão. E também eu vou pedir para vocês baixarem nesse segundo link um programa chamado SciDavis, que é um programa de geração de gráficos, tá? E aí o terceiro, eu falei baixem também o Excel, para quem não tem, obviamente, mas eu acredito que a maioria de vocês devam ter, né? Geralmente a gente tem um pacote Office, e aí já vem junto o Word, o Excel e o PowerPoint, que a nossa aula de hoje, ela vai iniciar com Excel, tá? A gente vai passar essa semana, vamos trabalhar essa semana aí com Excel. A dinâmica da nossa disciplina, ela vai mudar um pouco, tá? A nossa disciplina, por enquanto, ela estava meio leve, assim, e aí durante essa semana o trabalho vai dar uma aumentada, a gente vai ter um trabalho mais intenso, porque eu vou apresentar um pouco para vocês aqui sobre Excel rápido, e aí durante a semana eu vou estar deixando tarefas para vocês executarem, tá? E essas tarefas, obviamente, elas vão contar como ferramenta avaliativa aqui na nossa disciplina, tá? Então, essa semana vamos trabalhar aí com Excel. Aí a outra semana vamos trabalhar com esses outros programas que eu estou mostrando para vocês aí, que é o Kenscache. Aí outra semana a gente trabalha com o SciDavis. Outra semana vamos trabalhar com simuladores aí que existem na internet para simular os experimentos de química, né? Que são as ferramentas que ajudam aí na didática, no ensino de química. E assim a gente vai seguir a nossa disciplina, trabalhando com essas ferramentas aí durante a semana, tá? E o trabalho vai ser da seguinte maneira: vai ter a nossa aula de segunda aqui, coisa rápida, e aí o resto do trabalho serão com vocês, desenvolvendo as atividades que eu vou estar passando. É óbvio que quando surgir dúvidas, eu vou estar em contato direto com vocês, vão entrar em contato comigo, e aí a gente vai tentar resolver esses problemas aí na medida do possível, tá? Então já vou deixar para vocês a dica. Quem ainda não baixou os dois programas que eu listei aqui em cima, já podem ir baixando, já vão instalando nos computadores de vocês, que nós iremos trabalhar com eles, tá? E aí hoje a gente vai trabalhar com Excel. Dos que estão presentes aqui na sala, na aula aqui agora, quem que não tem o Excel no computador? Me avisem aí. Quem que não tem? Ah, beleza. Então eu levo, como vocês não falaram nada, nem digitaram nada, me faz crer que todo mundo tem, né? Então tá tranquilo. Tá, então é o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho sobre Excel, uma parte bem introdutória, porque não adianta, nesses programas, a maioria das coisas que vocês vão ver, vão aprender, vai ser mesmo na própria execução, tá? No próprio trabalho de vocês, pegar o programa lá e executar uma tarefa que eu passar, por exemplo, ou mesmo quando vocês estiverem mexendo no programa sem compromisso, por exemplo, e aí você vai aprender, tá? É óbvio que eu vou falar aqui coisa bem rápida sobre Excel, tá? É, e aí é o seguinte, o Excel, a gente sempre costuma falar Excel, né? Só que o Excel é o nome de um programa particular que pertence à Microsoft, tá? Mas o termo mais correto é planilha eletrônica, né? O termo mais correto é programa de planilha eletrônica. E aí alguém já vai perguntar de cara, professor, mas por que chama Excel? Né? Porque o programa mais conhecido, a planilha eletrônica mais conhecida e mais usada no mundo é o Excel, tá? Mas aí, professor, existe só o Excel? Não, né? Existe também outros programas similares ao Excel, tá?
que também fazem basicamente a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem o Excel, que é da Microsoft, como eu acabei de falar, mas temos também o LibreCalc, que faz parte lá do LibreOffice, tá? Que é um pacote Office de acesso livre, tá? Ou seja, é um programa similar ao Excel, só que ele é um programa gratuito, tá? Que faz basicamente as mesmas coisas, tá? Então, todos esses programas que exercem essa função similar ao Excel e o próprio Excel, eles são classificados como programas de planilha eletrônica, tá? Mas para que serve e o que é, professor, um programa de planilha eletrônica, especificamente falando do Excel, né? Tipo assim, o Microsoft Excel, ele é um programa de planilha eletrônica, como eu acabei de falar para vocês, né? É, e qual a função desse programa, professor? A função desse programa é basicamente executar cálculos, tá? Operações matemáticas de modo geral, tá? Dá para realizar projeções, né? Aqueles cálculos de projeções, de estatística mesmo, na verdade. Dá para fazer análise de tendências, dá para construir gráficos ou qualquer tipo de operação que envolva números, tá? Então, de maneira bem geral, às vezes a gente que não usa muito Excel, a gente não consegue muito entender a funcionalidade dele, né? A gente, por exemplo, você usa o Excel só para ferramentas básicas ali, para organizar os dados, você não consegue verificar o quão poderoso é esse programa, tá? É um programa que ele faz tudo, em termos de cálculo, organização de gráfico e análise de dados, tá? Ou seja, ele além de organizar os dados, um próprio programa é possível você organizar, né? Você consegue organizar, analisar, construir gráfico, construir tendência, fazer projeções, certo? Então, o programa, o Excel, ou qualquer programa que compõe essa classe de planilha eletrônica, são ferramentas poderosíssimas quando se trata de organização e análise de dados, tá? E aí, alguém vai falar assim, tá, professor, mas o que tem a ver com a química? Tem tudo a ver com a química. Porque, geralmente, o Excel, ele é um programa multiplataforma, digamos assim, e é um programa multidisciplinar. Por exemplo, economistas, os caras que trabalham com economia, usam bastante Excel, né? Matemáticos usam Excel. E nós trabalhamos com ciência, tipo química, física, nós também utilizamos muito o Excel. Por quê? Porque a gente trabalha ali com cálculo, né? Algumas propriedades a gente trabalha com cálculo. Nós trabalhamos com construção de gráficos, né? Então não adianta. O Excel acaba sendo uma ferramenta poderosíssima e bastante utilizada por nós que trabalhamos com química. Gente, vou dar só uma pausa aqui na aula, só para me desligar uma máquina de lavar aqui, porque tá dando interferência aqui, gente. Só um minuto. Pronto, gente, voltei. Peço desculpa a vocês aí, porque a máquina de lavar ela só faz barulho na hora da aula. Então vamos lá. Voltando aqui. Então, esse slide que eu estava ressaltando a importância da utilização do Excel aí na química, né? Estou falando especificamente da química, mas ele, como já falei, é um programa bem abrangente, utilizado em bastantes áreas, tá? E aí, alguém pode perguntar assim, professor, mas qual a vantagem de se utilizar uma planilha, né? A vantagem, uma das vantagens da planilha é que você pode tratar uma grande quantidade de informações de forma fácil e rápida, tá? Então, essa é a vantagem da planilha, tá? Tipo assim, você tem um grande conjunto de dados que você precisa fazer alguma operação, né? Ou precisa tratar, tá? Você poderia fazer muito bem aquilo no papel, poderia fazer na calculadora. Só que se você colocar isso na planilha eletrônica, você consegue fazer isso quase de maneira automática, tá? Você consegue tratar esses dados de maneira quase que automática e de maneira bastante fácil e rápida, certo? Então, essa é uma das vantagens da utilização de planilha eletrônica, certo? Vamos lá. Nesse slide aqui, eu mostro para vocês deixa eu só pegar a caneta aqui, gente. Nesse slide aqui eu estou mostrando para vocês a janela, tá? A janela
do Excel, a barra de tarefa do Excel, e das diferentes versões, tá? Então, aqui a gente tem desde a versão 7.0, que é uma versão um pouco mais antiga, essa aqui de cima, até a versão 2000, passando pela versão 2005, que é uma versão um pouco mais moderna, passando pela 2007, tá? E aí, atualmente, eu especificamente, o Excel que eu uso é o Excel 2013, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui a janela, tá? Só para vocês terem uma ideia, como não muda tanto, ó. Aliás, ela muda basicamente a cor, mas as ferramentas, elas permanecem basicamente iguais, tá? Ao longo do tempo, tá? É uma modificação simples, uma modificação ou outra que acontece de 2007 para frente. É óbvio que esse meu aqui é 2003, a gente já tem o Microsoft de 2019, já tem um Excel aí muito mais moderno do que esse que eu estou mostrando para vocês. Mas como eu falei, as funcionalidades, elas não mudam tanto, tá? De um Excel para outro, tá? A maioria das coisas você vai conseguir fazer, mesmo tendo um Excel mais antigo, certo? Então aqui é mostrado para vocês a barra de tarefa, tá? Eu falei janela, modo de falar, mas na verdade é barra de tarefa, ou seja, aqui é onde vai estar todas as ferramentas que vocês irão utilizar, tá? Na questão do Excel, beleza? Eu vou abrir aqui a janela rápido, só para vocês verem, ó. É óbvio que aqui não é uma aula de informática básica, que a gente vai explicar ícone por ícone, nem nada disso. Não é nem o meu intuito. O intuito aqui é mostrar para vocês de maneira rápida as principais coisas que vocês podem estar vendo aqui no Excel, basicamente, né? Então, eu vou falar no slide, mas eu já vou adiantar para vocês, né? Que a gente tem o próprio corpo da planilha eletrônica mesmo, né? Que é composto pelas várias células, né? Ou seja, o que são as células? É esse conjunto todo aqui que composto por linhas e colunas, né? Vocês estão vendo aqui que tem as colunas têm numeração, né? E as linhas têm numeração, na verdade, e as colunas são letras, né? Então aqui a gente tem toda a identificação de cada célula através de colunas e letras, tá? Deixa eu continuar no slide, já eu volto para cá para a gente falar especificamente com o próprio programa aberto, né? Então, para ficar mais organizado nossa aula, certo? Então, aqui é a barra de tarefa. O meu intuito aqui nesse slide é só mostrar a evolução e mostrar que não tem tanta diferença, tá? Já a gente vai ver um pouco, certo? Outra coisa é aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Que é o esqueleto ali da planilha eletrônica, né? Nós temos aqui, ó, como eu já falei para vocês, né? As letras, que elas o cabeçalho da coluna, ou seja, é a referência da coluna selecionada, né? Então, as colunas elas são referenciadas através de letras, beleza? As numerações aqui, elas estão relacionadas com as linhas, né? Ou seja, ela referencia aqui, ela faz referência à linha que está selecionada, tá? E aí a gente vai ver isso aqui com calma já, beleza? Aqui em cima tem a caixa de nome, tá? Aqui em cima, deixa eu só pegar aqui para vocês terem ideia, ó. Essa parte aqui, ó, é a caixa de nome. E o que é caixa de nome, professor? É quando eu seleciono uma célula. E aí eu quero saber que célula é essa. Por exemplo, selecionei essa célula aqui onde está marcada, ó. Beleza? Que é simples, ó. É uma célula que pertence à coluna E e à linha 5. Então é uma célula E5, né? Então isso aqui é muito simples. Isso aqui vocês já devem estar sabendo. Então quando eu clico aqui na célula, é uma célula E5. Beleza? Porque ela pertence à coluna E pertence à linha 5. E aí a identificação aparece aqui naquele que a gente chama de caixa de nome. Beleza? Aqui nessa aba é a barra de fórmula. Tipo, se você for usar alguma fórmula matemática dentro da célula, ela vai aparecer aqui, tá? A fórmula matemática. Já a gente vai ver isso aí também. É chamada de barra de fórmula. Ou seja, mostra a fórmula inserida na célula selecionada. É nessa parte que eu acabei de selecionar para vocês, que a gente chama de barra de célula. Beleza? Aqui também, onde eu seleciono a célula, a gente chama de célula ativa, né? O que é a célula ativa? É a célula selecionada. Ou seja, é o espaço onde eu posso adicionar fórmulas ou valores, tá? E aí, isso tudo aqui, ó, isso tudo que eu estou mostrando para vocês, compõe aquilo que a gente chama de guia de planilha, tá? Isso tudo compõe aquilo que a gente chama de guia de planilha. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando na planilha 1, mas se eu quiser, eu posso gerar uma planilha 2 dentro da mesma janela do Excel.
E aí vai ser a minha segunda planilha. Então, toda essa parte aqui de baixo, ó, é as minhas guias de planilha, tá? Então, toda essa composição que eu circulei para vocês é uma planilha 1. E aí, quando eu clico aqui, já é a planilha 2. Então, essa linha aqui de baixo, essa seleção aqui de baixo, é a minha guia. É como se fosse uma aba lá do Microsoft, lá do Chrome, né? Eu abro, por exemplo, eu abro a janela do Chrome, aí eu abro o e-mail, aí eu abro outra aba, abro uma janela do YouTube, abro uma aba do YouTube, aí na outra aba eu posso abrir o site do IF Sertão, por exemplo. Então aquilo dali são as minhas guias, né? As minhas guias mostram cada site dentro de uma aba, tá? E aí no Excel é semelhante, tá? Então agora, é, então agora eu já vou mostrar para vocês, eu vou lá para o programa para gente explorar o programa com exemplos, explorar o programa de fato, né? Para a gente não ficar só aqui nos slides, ficar aquela aula muito teórica. Vamos olhar aqui para o programa. Quem tiver com Excel aí no computador, também pode abrir, já pode tentar mexer também, curiosidade, qualquer coisa, e a gente vai conversando, tá? Por enquanto, gente, tá tranquilo? Conseguiram entender tudo que eu falei até agora? Tá sossegado? Tá, beleza, gente. Então é o seguinte, ó, eu acabei colocando um zoom, né, aqui na planilha para facilitar para vocês ficarem vendo aí. Tá? O zoom pode ser dado de diferentes maneiras, mas você pode vir aqui no canto inferior direito do Excel aqui onde eu tô, ó, e aí você pode aumentar o zoom aqui, ó, onde tá o meu cursor, né? Isso aí você já deve saber, ó. Aumenta o zoom, ó, 150, tá bom, 150 para a gente trabalhar, tá? Então aqui de novo, ó, com o próprio programa aberto, fica mais fácil para a gente explorar algumas coisas, né? Então, tudo aquilo que eu tinha falado para vocês, ó, à medida que eu estou variando aqui nas minhas células, ó, estou variando, tô descendo aqui nas minhas células, tá? A minha caixa de nome está sofrendo variação, ó, ela está mudando, tá? Então, ela serve lá para identificar em que célula que eu estou atualmente, tá? Então, isso aqui, quando você abre o Microsoft Excel, essa aqui é a minha janela, né? Minha janela do Microsoft. Quando a primeira aba aqui é a aba arquivo, né? Essa aba arquivo é onde eu tenho algumas informações, tá? Eu tenho informação do programa, eu tenho novo, que é quando se eu quiser gerar um novo documento, eu tenho a aba abrir, que é para mim abrir uma janela que eu já um trabalho que eu já tenho feito no Excel. Eu tenho a aba salvar, salvar como, eu tenho a aba imprimir, compartilhar, exportar e fechar, tá? Essa parte de exportar é se eu quiser, por exemplo, exportar a planilha em PDF, né? Então, uma aba muito importante aí também, beleza? Então, quando vocês estiverem trabalhando e vocês chegarem aqui no Excel, nessa primeira aba aqui, que é a aba arquivo, é onde vocês vão ter informações de salvar, informações sobre salvar o trabalho, e informações também sobre abrir o arquivo, tá? E aí que essa aba que eu tô agora quando você vem para a segunda aba, eu estou chamando aqui essas abas aqui na caixa de ferramentas, ó, tem página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibição e tem um Foxit Read PDF, que são ferramentas para você transformar sua planilha em PDF, tá? É um assistente que conecta tanto o Excel quanto esse Foxit de maneira interligada. Esse Foxit é como se fosse um Adobe da vida para abrir PDF, tá? Então ele já aparece na própria janela para você gerenciar essa conversão do Excel para o PDF, tá? E aí na página inicial é onde tem muita ferramenta. A página inicial que ela é muito similar ao Word, né? Você tem aqui a página das fontes, tem a página da tamanho de fonte, cor, né? Você tem a cor da fonte que você está usando, tem a cor da célula, por exemplo, você quer selecionar a célula com cor diferente. Você pode clicar aqui, ó, nessa cor de preenchimento, já vai clicar.
né? Às vezes isso aqui é interessante, né? Você está trabalhando com algum dado e um determinado dado lá é muito importante, você quer destacar. Aí beleza, você vai e marca, né? É um dado que você vai ter que prestar muita atenção a ele, você deixa ele marcado. Mas uma quantidade de dados ali, científicos, ou você fez lá um experimento, ou, ou você quer trabalhar mesmo na análise de dados e tem um dado que você está monitorando, sabe? Só que, às vezes, na sua visão, com a grande quantidade de dados que tem ali na planilha, você pode se perder, se atrapalhar. Então, às vezes é interessante você marcar. Ó, já vou deixar marcado que esse dado aqui, essa informação aqui, ela é do meu interesse. E eu quero monitorar ela aqui durante o processo de análise de dados. Então, eu vou deixar essa caixa selecionada para poder ficar mais fácil para mim olhar esses dados. Tá? Então, essa caixa de seleção aqui, caixa de preenchimento, ela é muito importante. Tá? Aqui, ó, essas outras abas, essa outra parte que eu estou clicando aqui, é aquela questão de centralizar, alinhar à direita, alinhar à esquerda. Tem a parte também de quebra texto automaticamente, tem a parte de mesclar célula, tá? Que é quando você quer juntar as duas células. Então, por exemplo, eu vou juntar a célula D2 com a célula E2. Aí você vem aqui, ó, em mesclar células. Cliquei, ó. Na hora que eu clico, elas viram somente uma célula, tá? Ela vai virar somente uma célula, certo? No caso, a célula D2. Então, ele só fez uma mistura, mesclou as células. Tá? Isso aí vocês também já devem ter um certo conhecimento, beleza? Então, essa página inicial, ela não tem muito segredo, tá? Ela é basicamente, ela é mostrada para vocês as ferramentas que vocês podem usar para formatação, né? E aqui, ó, tem algumas fórmulas, algumas funções matemáticas também aqui nessa aba onde tem esse símbolo aqui do somatório, né? Você tem algumas funções matemáticas, você pode clicar aqui. Por exemplo, quero fazer a soma e não sei como que faz, você pode vir aqui no assistente de funções, tá? É onde tem esse símbolo do somatório. Aí lá tem a soma, tem a média, tem hiperlink, tem contador numérico, tem máximo, tem seno, tem soma-si, tem desvio padrão, tem todas umas ferramentas aí que vocês poderão estar utilizando aí ao longo do trabalho de vocês, tá? A segunda aba, tá? Já saí da página inicial, já apresentei para vocês de maneira bem resumida a página inicial, e aí já vim para a segunda, para a terceira aba, que é a aba inserir, tá? Então, estou contando a primeira aba como a aba arquivo, segunda aba, página inicial, e terceira aba inserir, tá? Essa aba inserir, o próprio nome está dizendo, né? É onde eu irei inserir informações aqui na minha planilha. Ou pode ser também informações que eu posso estar gerando a partir da planilha. Então, eu posso inserir uma tabela, né? Mas é até estranho você inserir uma tabela numa planilha. Eu posso inserir imagens dentro da minha planilha, tá? É aqui nessa parte também que a gente tem a questão da inserção de gráfico, tá? Essa parte aqui que a gente tem a inserção de gráfico, certo? Ou seja, eu tenho um conjunto de dados aqui, ó. Por exemplo, posso ter um conjunto de dados na coluna A e na coluna B, e aí esses dados eu quero que eles virem um gráfico. Então é na parte de inserir. Você vem aqui, ó, tem os dados, eu vou inserir, né? Tem os dados aqui, aí eu vou na parte de gráficos para poder trabalhar com os gráficos aí, tá? Então vamos só fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu vou colocar sei lá, vou colocar um conjunto de dados aqui, só para a gente ver como faz isso, ó. 4, sei lá, 2, 4, 6, 8, 6 e 12, né? Então, digamos que eu tenho um conjunto de dados, né? Eu tenho um conjunto de dados aqui no meu Excel, e aí a partir desses dados, eu quero inserir um gráfico. Eu quero transformar esses dados num gráfico, na verdade, né? E aí você vem, seleciona aqui e procura o tipo de gráfico que você quer, né? Pode ser um gráfico de coluna, né? Tipo, você pode ser um gráfico de coluna, nada a ver, vai depender muito do modo com que você quer apresentar os seus dados, né? Por exemplo, você vem de novo em inserir, né? E aí tem um monte de lista aqui, tá? E aí o mais interessante, vocês vão falar assim, professor, tem os dados aí que o senhor colocou na tela, e aí tem um monte de gráfico aqui, ó. Tem gráfico de colunas, tem gráfico de barras, tem gráfico de pizza, né? Aquele gráfico de pizza.
tem gráfico de dispersão, né? Que é aqueles gráficos XY de dispersão, que não é nem linha reta, só os dados mesmo dispersos. Tem gráficos aqui também de combinação, né? Tem gráficos de área, né? Aí você deve perguntar assim, beleza, professor, tem os dados aqui, mas o que eu vou fazer? Qual tipo de gráfico eu vou usar para os meus dados? Eu estou dando uma aula, né? Eu estou ministrando uma aula, eu quero apresentar para os alunos aqui um determinado resultado, ou quero apresentar também no meu trabalho científico, não sei. Eu tenho os dados e quero saber qual tipo de gráfico eu vou plotar, né? Geralmente, a sua experiência ao longo do tempo, ela vai te indicar qual o melhor gráfico para aqueles dados que você tem. Porque a função do gráfico é o quê? É você clarear os resultados ali, né? Você tem um monte de dados, uma coluna XY com 1000 dados. Aí, aquele monte de dados, você não consegue avaliar. Você não consegue saber, tá, esse monte de dados quer dizer o quê? Quer dizer que essa propriedade aumenta com a outra, quer dizer que tem uma relação exponencial, quer dizer que diminui. Só os dados ali nas colunas, eles não mostram pra gente. Só que quando você joga num gráfico, aí você consegue visualizar, tá? E aí a química, ela é interessante por conta disso. A química, é difícil você pegar um artigo científico que não tenha nenhum gráfico, né? Um artigo de química, de trabalho de química que não tenha nenhum gráfico. Geralmente tem um gráfico. Por quê? Porque é com um gráfico que ajuda a mostrar ou clarear os resultados ali apresentados, tá? E aí o aluno, e aí às vezes você está ministrando uma aula também, quer mostrar um gráfico para o aluno, tá? E aí você pode utilizar a ferramenta do Excel para fazer isso. E aí, como eu estava falando para vocês, vai ficar aquela dúvida, né? Qual o melhor gráfico a ser plotado para esse meu conjunto de dados, né? Eu mostrei para vocês que tem um monte de opção, mas qual o melhor? E aí cai naquela questão, né? A sua experiência, ela vai ajudar a decidir, mas às vezes você não tem tanta experiência assim. Aí você vai ter que testar, né? Vou gerar esse gráfico, vou ver aqui se os dados se ficou compatível com o que eu quero mostrar. Tipo, eu quero mostrar uma relação direta entre um dado de uma coluna X com uma coluna Y. Aí você vai gerar um gráfico de pizza. Não vai fazer muito sentido, né? Então, geralmente, o Excel ele é interessante porque ele mostra isso. Ó. Quando você está com uma dúvida, ele tem esse link aqui, ó, gráficos recomendados, tá? Então, o que são gráficos recomendados? Ele fala assim, ó, quer que recomendamos um bom gráfico para apresentar os seus dados? Ou seja, de acordo com os dados que você está colocando aqui na planilha do Excel, tá? O próprio Excel ele já vai entender qual o melhor gráfico para você apresentar os seus dados. Ele já vai te dar uma sugestão. É óbvio que isso aqui não é ordem, não é regra, não é nada. É sugestão. Você está com dúvida. Vamos lá, eu tenho os dados, mas não sei que gráfico fica melhor. Então o Excel, ele já vai te dar uma sugestão. Ele vai te recomendar um gráfico de acordo com os dados que você apresentou. Beleza? Aí vocês estão percebendo que os dados que eu apresentei aqui, ó, é como se fosse um dado de uma função linear, né? Eu tenho na coluna 1, na coluna B2. Na coluna A eu tenho 2 e na coluna B eu já tenho 4. Ou seja, é um gráfico de uma função em relação a outra com crescimento linear, né? Ou seja, os dados da coluna B são o dobro dos dados da coluna A, tá? E aí, como que eu poderia mostrar isso? A melhor maneira de mostrar isso é através de um gráfico de linha, né? Um gráfico mesmo de uma função de linha normal, né? Uma reta, por exemplo. E aí, quando você vem em gráficos recomendados, você clica aqui, ó, gráficos recomendados, ele já gerou para a gente, ó, tá? Ele gerou um conjunto de gráficos recomendados para a gente, mas o da primeira opção já é aquele gráfico mais compatível com o que eu quero mostrar, que é um gráfico de linha reta, né? Que é o gráfico, como é que fala? Que é o gráfico típico de funções, né? Então eu vou, clico aqui, ó, ele já gerou o gráfico, tá? Então esse gráfico aqui foi gerado de acordo com os meus dados que eu inseri na planilha, tá? Então vocês estão percebendo, ó, certo? Então, beleza, aqui os dados na planilha, eles estão tão bonitos, eles estão descrevendo aí alguma propriedade, por exemplo. Só que os dados, só que quando você gera um gráfico, fica muito mais visível a relação entre esses dados, né? Você percebe que é uma relação crescente, uma relação direta entre os dados da coluna A e os dados da coluna B, tá? Que é como se fosse uma função de primeiro grau, por exemplo, tá? E aqui dentro do próprio gráfico, você tem as ferramentas, você pode fazer vários ajustes, tá? Você pode formatar a área de plotagem, selecionar dados, salvar, você pode redefinir. Aqui também tem o próprio estilo do gráfico,
tá? Você pode mudar o estilo do gráfico, ó. Estão vendo? Ó? Nessa abazinha aqui, ó, estilo do gráfico. Você tá mudando o estilo dele, ó, certo? Pode deixar com as linhas mais retas, umas linhas mais escuras, a própria linha em 3D, a linha sombrilhada, dá para fazer tudo. Dá para mudar a cor, né? Pode mudar as cores aqui, ó. Sei lá, ele não tá deixando aqui mudar a cor. Ah, sim, ele tá mudando a cor da própria reta aqui, ó, certo? Então você consegue fazer esse monte de coisa. Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, tá. Aí quando você clica aqui no mais, certo? Aqui no mais, vocês podem estar trabalhando com a própria edição dos elementos dos gráficos, tá? Por exemplo, você quer mexer na legenda, né? Você quer adicionar a legenda, tá aqui. Você quer adicionar rótulo nos dados, tá aqui, ó. O que é o rótulo nos dados? É o próprio valor daquele dado ali, tá? Dentro do gráfico. Você pode estar título nos eixos, ó, tá vendo? Você clica aqui, ó, título nos eixos. Então tá aqui, ó, o eixo X, por exemplo. Então tá aqui, ó, vou colocar o eixo X, né? Esse outro aqui, ó, o eixo Y, admitindo que a gente está na função do primeiro grau, coloca aqui, ó, eixo Y, tá? Então é aqui nesse mais onde vocês irão estar trabalhando com os elementos dos gráficos, ou seja, é onde vocês irão adicionar, remover ou alterar os elementos do gráfico, como por exemplo, título, legenda, linhas da grade, os rótulos e etc. Beleza? Assim, por que eu estou focando muito nisso, gente, na questão dos gráficos? Porque para nós químicos, como eu tinha falado para vocês, o gráfico ele é uma coisa muito importante, tanto do ponto de vista didático, quanto do ponto de vista de pesquisa, tá? Ou seja, tanto da parte de ensino como da parte de pesquisa, tá? Então, quando você tem uma grande quantidade de dados, porque, por exemplo, às vezes você consegue fazer um experimento no laboratório, conseguiu vários dados, dados importantes, relevantes, mas a maneira com que você apresenta aqueles dados, eles não vão estar tão atrativos para quem tá lendo, certo? Outro problema, você tem um monte de resultado relevante, mas aquele gráfico que você gerou a partir dos seus resultados, aquele gráfico, ele não se tornou didático para quem está lendo. E aí esse didático vai nas duas linhas, desde da área de pesquisa, para um outro pesquisador que entender o que você fez e o gráfico não está didático, e desde da parte do ensino, na qual a didática ela precisa vir basicamente em primeiro lugar, né? Então, quanto mais didático possível, mais quanto mais didático possível, mais claro fica mais fácil de chegar ao seu objetivo, do ponto de vista de ensino, né? Então, os gráficos eles fazem isso. É óbvio, gente, que isso que eu mostrei para vocês aqui foi coisa rápida. Vocês só vão, é, vocês só vão aprender de fato a trabalhar com essas ferramentas colocando a mão na massa, tá? Mexendo mesmo. E aí vocês vão fazer isso com as tarefas que eu irei estar passando para vocês ao longo dessa semana, tá? Então, para quem chegou por último aí, só para recapitular tudo que falamos. Lá no Class 1, tem o link dos programas para vocês baixarem, tá? Que é os programas que a gente vai ficar trabalhando durante essas semanas. E aí, essa semana aqui atualmente, a gente vai ficar trabalhando com Excel, tá? Então, como eu falei para vocês, como eu falei no início da aula, a dinâmica da nossa disciplina ela vai mudar um pouco. Ela vai ficar um pouco mais intensa, tá? Porque, tipo, na segunda-feira eu vou estar apresentando os programas para vocês rápido. E aí, durante a semana, eu vou estar postando as tarefas que vocês vão ficar fazendo aí com os programas ao longo das semanas, como eu estava dizendo. E aí, essa semana aqui atual, o nosso trabalho vai ser com Excel, tá? Então, todos vocês que tiverem aí um computador em casa, os que chegaram por último, espero que vocês tenham o Excel instalado. Se não tiver, vocês podem estar adquirindo, ou qualquer programa de planilha eletrônica. Eu estou falando Excel, mas pode ser os outros programas também, o LibreOffice, por exemplo, tá? Dá para trabalhar com ele também. E aí, durante a semana, vocês vão estar fazendo as tarefas aí que eu vou estar passando para vocês, beleza? Pessoal, tá dando para entender, gente, até agora? Alguma dúvida?
Vocês estão conseguindo me escutar, pessoal? Todo mundo? Sim, Então, deu para entender até agora? Ficou alguma dúvida? pra mim tá de boa, professor. Beleza. Deixa eu perguntar para vocês, quem aí já está acostumado a trabalhar com Excel? Acostumado eu não tô não, mas eu sei fazer meu enrolar. E os outros aí, me avisem para me. É porque eu fico sempre na preocupação. Se eu tô falando o óbvio para vocês, ou se eu já tô dando um pulo muito na frente, entendeu? Por isso que eu tô sempre que saber de vocês. Como que tá o nível de vocês em relação ao Excel? Por isso que eu tô perguntando. Fala aí, Frank, fala o Danilo, a Maria do Socorro, Raquel, Sheila. Eu preciso saber o termômetro de vocês, como que vocês estão em relação ao Excel. Beleza. Beleza, ó, a Sheila já respondeu. A Raquel também já respondeu. O Frank respondeu, mas eu não sei o que foi. Tá, beleza, gente. Então, é o seguinte. Com base nas respostas de vocês, já deu para mim ter uma ideia, tá? Então, ao longo das semanas aí, vocês vão tá trabalhando bastante com Excel e com certeza vai melhorar aí o contato de vocês com o programa, tá? Deixa eu só fechar essa aba aqui, ó. Vou passando rápido aqui, gente, pelas outras abas aqui do programa. Eu já falei do inserir, né? Aqui tem a parte de layout de página, mas isso aqui para a gente não é tão interessante agora, tá? Basicamente para mudar a orientação de página, mas para a gente, em termos de ferramentas de Excel, isso para a gente não tem tanto interesse agora. Tem a parte de fórmulas, tá? Essa parte de fórmulas a gente vai falar à medida do possível, tá? Mas por enquanto nem tanto, tá? Aqui é mais para a galera que trabalha com estatística, tem a parte de lógica, que não é para a gente, tem a parte de financeira também, que não é para a gente, tá? Tem a parte de matemática e trigonometria, também não é. Tem a parte de funções, né? Funções de estatística, ó, engenharia, todas essas coisas aí que não é para a gente, né? Que- ou seja, não são ferramentas interessantes para utilizarmos agora. Então, essa aba fórmula, ela acaba sendo uma aba não tão utilizada por nós nesse momento. Tem a parte de dados, né? Você pode obter dados de outra fonte, atualizar dados, é, tem várias validação de dados, agrupar, desagrupar, certo? Então, tem todas umas funções aqui que vocês vão estar trabalhando especificamente com os dados, né? Se quiser agrupar o dado, desagrupar, todo esse tipo de tratamento de dados. Tem a parte aqui de revisão, né? Quando você for corrigir uma planilha, por exemplo, né? Você pode comentar a planilha, pode pesquisar, você pode verificar a ortografia, traduzir, proteger a planilha, né? Com senha para ninguém acessar aquela sua planilha se ela estiver na rede, por exemplo. Tem a parte de exibição, né? Que é visualização da quebra de páginas, zoom, nova janela, organizar tudo, congelar painéis. Também não são ferramentas assim para a gente tão importantes aqui nesse momento, tá? Então as ferramentas para a gente de início, elas vão estar aqui na página inicial e na aba inserir, tá? Que são as duas abas aí que a gente vai estar trabalhando bastante aí ao longo ao longo dessa semana, beleza? Deixa só eu apagar aqui, gente. Não, deixa aqui. Tá.
Deixa eu só voltar para o slide, só para me falar um negócio. Tá, beleza. Eu vou voltar aqui para o slide, gente, aí a gente volta para o Excel de novo para comentar um detalhe importante aqui, ó. Então, dentro do Excel, quando eu faço a seleção de uma célula e vou inserir valores, para mim inserir os valores dentro de uma célula é simples, né? Basta eu clicar sobre aquela célula que eu tenho interesse de inserir o valor e começar a digitar um número, tá? E para fórmulas, professor, como que eu faço? Basta eu selecionar a célula que eu quero inserir a fórmula e coloco o sinal de igual seguido da respectiva fórmula, tá? O sinal de igual, ele condicionará o programa que em seguida será digitado o mecanismo de cálculo, ou seja, a fórmula, tá? E não o valor. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou voltar lá para o Excel para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar aqui, pronto, tá? Então, por exemplo, se eu estou no Excel e eu quero digitar qualquer valor, então basta eu selecionar aqui a célula, ó, por exemplo, a célula F2. Tá aqui, eu selecionei a célula F2 e vou lá no teclado e digito 4, por exemplo. Então basta só selecionar a célula e digitar o valor. Então tá aqui, ó, 4. Então, a partir de agora, a célula F2 vale 4. Agora eu vou para a célula G1. Quero inserir um valor, 10. Tá lá, inserir o valor. Então, a partir de agora, a célula G1 vale 10, tá? Então, para mim inserir um valor dentro de uma célula, basta selecionar a célula e inserir o valor. Tem jeito. E fórmula, professor? Como que eu faço? As fórmulas, elas aparecem nas operações matemáticas, né? As fórmulas aparecem nas operações matemáticas. Então, digamos que eu quero fazer uma operação matemática na coluna C, tá? Eu quero fazer uma operação matemática na coluna C. Que operação matemática é essa, professor? Por exemplo, eu quero somar um dado da coluna A com um dado da coluna B. Ou seja, o dado da coluna A1 com um dado da coluna B1. Eu quero fazer o que com eles, professor? Eu quero somar. Como que eu vou fazer essa soma? De acordo com o slide que eu mostrei para vocês, para fazer a soma, eu preciso usar uma fórmula, a fórmula da soma. Só que para usar as fórmulas, eu seleciono a minha célula que eu quero fazer, executar essa soma. E aí, para usar a fórmula, eu tenho que inserir logo o sinal de igual, tá? Então é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu falei que quero somar a célula 1 e a célula B1. Então vem aqui, ó, sinal de igual. A partir de agora, o próprio Excel, ele já vai entender que eu não vou digitar um valor. Eu não vou digitar agora um 12, por exemplo. Eu não vou digitar um 3, lá que é o valor da soma lá, né? Eu não vou digitar um 3. O Excel ele vai entender que depois que eu coloco o sinal de igual, eu vou digitar uma fórmula. Como eu quero somar, então eu vou digitar a fórmula da soma. Então, como que faz, professor? A fórmula da soma? No Excel é o próprio nome, ó, tá? É o nome, soma. Alguém vai falar assim, professor, mas eu não sei qual que era a fórmula da soma. Então você pode vir aqui em funções, ó. Você pode vir aqui em funções, em mais funções, que ele mostra para vocês algumas fórmulas, tá? Outra maneira também é quando você coloca o próprio S aqui, ó, você já coloca o próprio S, ele já vai te dar um monte de opções, tá? Ele quer saber se você quer colar secante, se é o seno, se é o sinal, se é, sei lá, soma ao quadrado, soma assim, um monte de coisa. Substituir, não. Só que eu quero é a soma, tá? Então já aparece aqui, ó, soma, tá? Soma todos os números em intervalo de células. Então, por exemplo, eu quero somar a célula A1 e a célula B1. Então, eu coloco o sinal de igual, tá? Porque eu vou usar uma forma matemática. Coloco o sinal de igual, soma. Aí eu vou abrir o parênteses e vou colocar o quê? A primeira célula que eu quero somar, que é a célula A1, e quero colocar a segunda célula que eu quero somar, que é a célula B1, tá? Tá aqui. Aí alguém vai falar assim, professor, se eu não tinha que colocar não era A1 mais B1? Não. As células que eu quero fazer as operações matemáticas, elas têm que estar separadas por dois pontos, tá? Então, como eu quero somar a célula 1 e a célula B1, então eu coloco igual, coloco o nome soma, abro parênteses, coloco A1, coloco dois pontos e coloco B1. O que que essa fórmula está me dizendo? Está me dizendo que eu vou pegar a célula, o valor da célula 1 e vou somar com o valor da célula B1. Beleza? Então prestem atenção. Eu estou somando os valores da célula. Aquele valor que está inserido na célula 1 com o valor que está inserido na célula B1.
Então, por que que não precisa ter o mais ali, ó? Por que que não precisa ter isso aqui? Alguém deve estar com dúvida. Por que que não precisa ter isso, ó? Por que que não precisa? Por quê? Porque a minha própria função, a minha própria fórmula aqui de soma, ela já faz a função do sinal de mais, tá? Então, quando eu quiser escrever uma fórmula matemática, um cálculo matemático dentro do Excel, eu faço esse procedimento. E aí agora, professor, o que que o senhor faz? Eu aperto o Enter. Ó, na hora que eu apertei o Enter, já apareceu o quê? Apareceu o valor da soma, que é o 3, né? Que eu somei a célula 1 com a célula B2, né? A célula 1 vale 1, a célula B2 vale, a célula B1 vale 2, 1 mais 1, 3. Então apareceu, tá? E aí, digamos que eu queira fazer a mesma soma para as outras células aqui. Aí eu faço a mesma coisa, ó. Eu venho aqui, ó, aperto o sinal de igual, né? Aí venho aqui, ó, soma, venho soma, aí venho agora na célula A2, estão percebendo que eu já estou colocando minúsculo? Não tem diferença. E vou para a célula B2, fechei o parênteses. Na hora que eu aperto o Enter, ó, já aparece o valor, ó, 2 mais 4 é 6, tá? E aí, digamos que eu vou para a terceira coluna e faço a mesma coisa. Faço soma, coluna A3 com coluna célula A3 com célula B3 e faço a soma. Obviamente, o próprio Excel ele faz uma coisa massa. Eu não preciso ficar repetindo essas somas aqui toda hora. Porque alguém pode falar, professor, digamos que você tem aí mil linhas, né? Tem 1000 linhas, como é que você vai fazer essa soma? Você vai ter que fazer isso aí 1000 vezes, essa soma? Aí coluna 1, coluna 2, né? Alguém pode estar perguntando isso, tá? E aí, onde vai entrar aquela parte do Excel ser fácil e prático. Você pode fazer isso de maneira rápida, ó, tá? Como você faz isso, ó? Para a primeira coluna, eu fiz o cálculo, né? Soma do A1 com a soma do B1. Fiz a sominha lá, deu 3. Aí eu posso vir aqui no cantinho da minha célula, ó, selecionar aqui o cantinho da célula. Quando o cursor ele mudar, ele virar essa cruzinha, ó, tá vendo? Esse cursor ele tá digamos, como se fosse um sinalzinho de mais largo. Na hora que ele virar um sinalzinho de mais, um pouco mais fino, ó, o cursor mudar aqui, ó, você pode vir selecionar, ó, selecionar para baixo tudo, ó. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer as somas automaticamente. Ele vai expandir as somas. Ou seja, é aquele que a gente chama de auto-preenchimento. Entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu faço a soma só para a primeira linha. E para as outras, professor, você não vai fazer, não? Não, não precisa. É só vir aqui no cantinho da tela e puxar, ó, no cantinho da célula e puxar para baixo. Ó. Ele faz aquilo que a gente chama de operações ou funções de auto-preenchimento. Ele vai se auto-preencher, beleza? Mas se auto-preencher como? Com a fórmula que eu coloquei na primeira linha, tá? Então, a primeira linha, eu coloquei soma de A1 com B1, tá lá, ó. E a segunda? Já vem soma de A2 com B2. Eu só fiz expandir o que estava na primeira linha para a segunda linha, tá? Isso que a gente chama aí, de novo, de operações de auto-preenchimento. Então, se eu tivesse com 1000 dados aqui, mil cálculos para fazer, era só sair segurando aqui, ó, até chegar em 1000, ó. Ó, era só segurar aqui, ó, já chegar em 1000, ó. Pronto, já passou de 1000, ó. Entendeu? Eu já teria 1000 cálculos feitos aqui, rápido, em questão de segundos. Agora imagine se eu fazer isso na mão, o absurdo que seria, tá? Então vocês percebem que essa questão do auto-preenchimento é muito interessante e muito prático aí para os cálculos envolvendo o Excel, tá? Deu para entender, gente, essa parte? Se vocês tiverem com dúvida, podem falar, gente. Beleza, então. Agora, ó, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa rápida em relação a uma aplicação, tá? Então, uma aplicação do Excel como já mostrei para vocês aqui de início, é a questão da digitação de fórmulas, ou digitando fórmulas. E aí a gente pode trazer isso para a química, para o cálculo de concentração. Então, por exemplo, digamos que eu tenho essa planilha eletrônica aí, eu estou sendo mostrada para vocês. Essa planilha eletrônica, por exemplo, ela pode ser montada por mim ou por vocês, tá?
E aí na coluna A, vocês têm aqui o elemento químico. Você tem o sódio, potássio, iodo, oxigênio, hidrogênio, cloro, nitrogênio e prata, né? Tem aqui nove, você tem aqui oito elementos químicos ali, né? Tá aqui. Na coluna B, vocês têm aqui, ó, as massas atômicas, tá? Então vocês próprios poderiam montar essa tabela. Por quê? O elemento químico simples a gente tem na tabela periódica, né? Então isso é tranquilo. A massa atômica a gente também tem na tabela periódica, poderia colocar aqui. E aí a gente poderia ter aqui um conjunto de compostos que são na qual eles são gerados a partir desses elementos, tá? Então, coluna A tem os elementos e na coluna C eu tenho os compostos que podem ser gerados através das combinações desses elementos. Ou seja, eu vou desde o cloreto de sódio, passando pelo cloreto de potássio, até nitrato de prata, nitrato, cloreto de prata. Então, todos esses elementos aqui, eles foram formados a partir da combinação, todos esses compostos aqui foram formados a partir da combinação desses elementos aqui, beleza? E aí na coluna D, ele tem aquilo que a gente chama de massa molecular ou massa molar, beleza? Correspondente a esse composto. E aí na coluna D eu também conseguiria calcular, tá? Na coluna D eu também conseguiria calcular essas massas moleculares, tá? E aí na coluna E eu tenho também a concentração em mol por litro, que é aquela molaridade que a gente conhece, de uma solução contendo 100 gramas de um composto e 500 gramas de água, tá? Então, a função dessa tarefinha aqui, desse slide, seria seria calcular a concentração de uma solução que tivesse 100 gramas desses compostos aqui, que eu estou mostrando para vocês, dissolvidas em 500 gramas de água. Assim, alguém vai falar, ah, professor, mas eu consigo fazer isso aí na calculadora científica, na calculadora, muito fácil. Beleza, consegue. Só que aqui no Excel, essa tarefa, ela ficaria um pouco mais fácil, tá? E bastante automática, beleza? Então, o objetivo aqui dessa planilha é o quê? É calcular a concentração em mol por litro de todos esses compostos aqui, tá? A partir das informações que você mesmo já tinha montado na planilha, tá? Então, primeira coisa, dados os elementos e as suas respectivas massas atômicas, primeira coisa, a gente pretendemos calcular a massa molecular, ou seja, antes de calcular a concentração molar, eu preciso calcular logo a massa molecular. Por quê, professor? Porque lá na concentração molar, que é a molaridade, é necessário a gente ter o conhecimento da massa molecular do composto, né, para poder fazer o cálculo. E aí, a função aqui a nossa primeira função aqui nessa planilha do Excel é calcular a massa molecular de cada composto, tá? Para depois usar as informações da massa molecular para fazer o cálculo da nossa molaridade, tá? Então é o seguinte, ó. Então vamos lá. Primeiramente, eu não vou, eu vou esquecer por enquanto lá o cálculo da concentração molar. Por que que eu vou esquecer por enquanto? Porque a minha função inicial aqui é calcular logo a massa molecular, beleza? Então eu vou aqui para o primeiro sal, primeiro composto. Meu primeiro composto é o cloreto de sódio. Tá aqui, ó, selecionado na tela, cloreto de sódio. Eu quero calcular a massa molecular do cloreto de sódio. Como que calcula? A massa molecular do cloreto de sódio ela é calculada através do somatório das respectivas massas atômicas dos seus respectivos elementos. Se cloreto de sódio só tem cloreto e sódio, então a massa molecular vai ser a soma da massa do sódio com a soma da massa do cloreto. Beleza? Então, como que vai fazer isso, professor? Você vai vir aqui na coluna D, colocar o sinal de igual, e aí você vai colocar. Agora vocês estão vendo a jogada, ó. Vocês vão colocar aqui, ó, B2, que é a massa do sódio, ó. A massa do sódio está onde? O sódio está na coluna A2 e a massa na coluna B2. Vocês vão selecionar lá, ó. Vocês vão colocar B2 mais a massa do cloreto, professor. Está onde? Está aqui, ó. Está na linha 7. Só que na coluna B. Então vai ser B2 mais B7. Daí vocês vão dar um Enter e aí vai somar. Aí ele vai achar a massa molecular do nosso composto aqui, que é o cloreto de sódio, tá? Alguém vai falar, professor, nesse instante você explicou que não precisava do sinal de mais. Realmente. Só que aqui, gente, ó,
eu até posso usar o sinal de mais, mas se eu usar o sinal de mais, eu não vou mais usar o sinal de soma. Ou seja, essa operação aqui, ela pode ser feita de duas maneiras. Ela só pode ser feita assim, ó, soma, tá? Como eu expliquei para você nesse instante, ó. Ela pode ser feita assim, ó. Vocês vão digitar lá na célula soma, abre parênteses, B2, aí dois pontos, B7, tá? Que foi o que eu expliquei para vocês no slide anterior, né? Aí alguém vai falar, não, professor, eu não gostei desse jeito aí não, eu prefiro fazer mesmo com sinal de soma. Então você não vai mais colocar o nome soma, você vai fazer como está mostrado aqui, ó. Só pegar o B2 mais B7 e dar um enter, tá? E aí quando ele faz isso, ele vai achar o quê? Ele vai achar a massa molar do nosso cloreto de sódio, tá? Então é simples, tá? Então você vai sempre para calcular a massa molar, nesse caso específico aqui, você vai lá nos compostos específicos e faz o cálculo, seleciona as células específicas do composto e faz o cálculo aqui do somatório, tá? E aí por fim, ó, e aí por fim, como que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a concentração em mol por litro de uma solução que tem a seguinte expressão. A concentração molar ou molaridade, ela tem essa fórmula aqui, né, ó. A concentração molar ela é igual número de mols dividido por volume. Ou geralmente, a concentração molar, ela também é igual à massa em gramas do soluto, que é o M1, dividido pela massa molar do soluto, que é o M maiúsculo 1, vezes o volume da solução, né? A concentração molar tem essa fórmula aqui, tá? E aí, quando vocês analisam aqui a coluna B, a coluna D, o que que aparece? Aparece o 58,44. Que número é esse, professor? É a massa molecular do cloreto de sódio que eu acabei de calcular no slide anterior, tá? É aquela massa que eu acabei de calcular, ela apareceu aqui, certo? Então agora eu esqueço a coluna D por enquanto. E agora eu vou lá para a coluna E. Por que que eu vou para a coluna E? Porque a coluna E é onde eu vou calcular a concentração molar de fato, que é o objetivo aqui desse meu trabalho, por exemplo, que é calcular a concentração molar, beleza? Então eu tenho que trabalhar aqui com a coluna E, certo? Então, vamos lá. O meu cálculo, ele vai se basear nisso, ó. É calcular a concentração molar de uma solução contendo 100 gramas do composto e 500 ml de água. Portanto, gente, ó, esse M1 aqui, ó, eu já tenho, ó, é 100, tá? No meu exemplo, é 100, beleza? O volume também eu já tenho, é 500 ml, mas em molaridade, o volume é em litro. Vocês vão lembrar lá. Então vai ser 0,5 litros, tá? Tá aqui, ó. E esse M maiúsculo, professor, é o quê? O M maiúsculo é a massa molecular que eu acabei de calcular, 58,44 para o cloreto de sódio. Tá aqui, ó, tá? E aí como que faz o cálculo, professor? Para a gente fazer esse cálculo, basta nós inserirmos aqui a fórmula dentro da planilha do Excel, dentro da minha célula, tá? Então como que vai ser, professor? Vocês vão pegar aqui, ó, vão colocar o sinal de igual, tá? Aí vocês vão colocar entre parênteses o 100. Quem que é o 100? Tá aqui, ó, é a massa. Vamos colocar o 100. Aí vocês vão dividir o 100 por quem? Vocês vão dividir o 100 por D2. Quem que é o D2? É a massa molar. Tá aqui o D2, ó. Vocês vão dividir o 100 por D2. Tá aqui. E também vão dividir isso tudo por 0,5, tá? Que é o meu volume em litros aqui da solução. Ou também vocês poderiam pegar e fazer a seguinte expressão, ó. Você poderia pegar, fazer essa expressão aqui, ó. Igual, aí, ó. Vocês poderiam pegar 100, tá? Que é a massa em gramas. Ó, vou abrir o parênteses 100, que é a massa em gramas. Esse 100, aí ele vai ser dividido, aí vocês vão abrir outro parênteses, ele vai ser dividido por D2 vezes 0,5. E daí você fecha o parênteses e fecha o parênteses de novo, tá? E aí quando você apertar o Enter, ele vai estar mostrando para vocês o cálculo da minha concentração molar para esse composto, beleza? A princípio, vocês devem estar achando confuso, estranho, tá? Mas à medida que vocês estiverem
à medida que vocês estiverem, deixa eu ver aqui, que vocês estiverem trabalhando com Excel, colocando a mão na massa, trabalhando de fato com Excel, vai aparecer dúvidas, dificuldades, mas à medida que for aparecendo dúvidas e dificuldades, é na mesma proporção que vocês vão estar aprendendo a manusear o programa, tá? Então, eu vou pedir para vocês depois darem uma olhada aí nos slides, tá? Darem uma olhada nessas operações que foram feitas, e aí ao longo da semana eu vou estar passando para vocês as atividades que vocês vão estar trabalhando aí com Excel, tá? É, Então, gente, a nossa aula de hoje, ela foi basicamente para mostrar, tá? Mostrar o Excel para vocês, mostrar algumas operações básicas. E aí foi mais ou menos isso, ó. Eu mostrei rápido, tá? Porque, como eu falei para vocês, as nossas aulas, elas não são, assim, de informática básica, para a gente ficar mexendo em aba por aba, mexendo com formatação, com mudança de fonte. A gente já está num estágio um pouco mais pragmático, mais objetivo. A gente já mostra rápido aqui e aí já vai para as aplicações, né? Até porque a gente não vai ficar mexendo muito com coisa nada a ver de informática, né? A gente já pega aqui a informática como ferramenta e já vai trazer aqui rápido para a química, ou seja, para usar a informática como nossa aliada, tá? Gente, deu para entender aí, pessoal? Alguma dúvida? Deu para todo mundo entender aí? Fala Danilo, fala Edson, Frank, a Maria do Socorro, Raquel, Sheila. Então, ó, vocês entenderam qual é a missão de vocês? É trabalhar com Excel aí durante a semana. Para quem ainda tá com dúvida, antes de eu passar as atividades, vocês já podem abrir a janela do Excel, já pode ficar mexendo, trabalhando. Tem muita coisa na internet também, muito tutorial, pode estar ajudando vocês, tá? Antes de liberar vocês, gente, eu vou passar só uma informação para vocês rápido. Só um minuto, gente. Eu queria pedir para vocês permanecessem na sala, que eu vou só passar uma informação para vocês aqui, ó. Só um minuto. Vocês devem estar vendo aí a tela do meu computador. E aí, pronto. Pessoal, é o seguinte, o próprio Instituto, o Instituto Federal, o IF Sertão, ele tá realizando atualmente uma pesquisa de acesso ao ensino remoto. Já foi divulgado aí nos grupos hoje cedo, tal. E aí, cada docente, ele vai ficar responsável por fazer essa pesquisa nas suas turmas, tá? E eu fiquei responsável por fazer essa pesquisa aqui na turma de vocês, né? Que é a turma 2018.2, tá? Então, uma pesquisa para ver como que está a questão do acesso ao ensino remoto. E aí, por que estão fazendo essa pesquisa, professor? É basicamente para planejar ações para um futuro do retorno às aulas presenciais, tá? E também para aquela questão de planejamento, de editais, de auxílio, né? Então, os órgãos responsáveis dentro do IF Sertão, eles querem ter uma ideia de como que está a questão do acesso, tá? Tanto para planejar o retorno do ensino presencial ou híbrido, tanto para planejar a questão de auxílios aí, de auxílio, de editais de auxílio, beleza? E aí por isso que existe essa pesquisa. E aí como eu estou responsável aqui por fazer essa pesquisa na turma de vocês. E aí como que vai funcionar essa pesquisa? Eu vou já estar pegando aqui, ó, pegando o link, tá? Peguei o link aqui da pesquisa. Vai ser uma pesquisa baseada aí no Google Forms e vou estar postando aqui no chat. E eu queria pedir, por gentileza, para vocês que vocês acessassem esse site aí, essa pesquisa, o formulário, e queria pedir, por gentileza, que vocês realizassem o preenchimento para realizar o preenchimento dessa pesquisa, beleza? Então é simples, é só o e-mail de vocês, nome, telefone de contato atualizado, curso, que modalidade vocês estão inseridos aí, tá? Em que modalidade vocês estão inseridos. E é para mostrar também o semestre que vocês estão matriculados, se vocês estão participando do ensino remoto, esse tipo de coisa, tá? Deixa eu perguntar para vocês. Acho que a minha tela sumiu. Espera aí. Vocês estão conseguindo me escutar, gente, ainda? Sim, professor. Tá, então eu vou
Eu vou deixar esse tempo para vocês preencherem essa pesquisa assim que possível, gente. Acho que agora tá aparecendo, ó. Eu só tava, é porque não tava aparecendo o próprio conteúdo da pesquisa, mas tá aqui, ó. Como eu tava falando para vocês, ó. Tipo, está participando das aulas do ensino remoto? Aí vocês vão responder. Aí tem o semestre, tem o tipo de modalidade, tem o curso, tem nome, telefone. Entendido aí, gente? Aí é o seguinte, à medida que vocês forem terminando, vocês vão me avisando. E aí, alguém já terminou? Ah, o Danilo falou que é da turma de 2019.2, mas você pode preencher, Danilo. E aí, quando o professor lá da tua turma, 2019.2, for fazer a pesquisa, você já tem preenchido, não tem problema. E aí, gente, conseguiram terminar? Tipo, a Daiane, o Frank, Jaqueline, Maria, a Raquel, a Sheila. Beleza, Jaqueline. Então, se você terminou, já tá liberado. Beleza?
Beleza, Frank. Valeu, cara. Obrigado. Abraço. Boa tarde e até a próxima. Beleza, Daiane. Obrigado. Obrigado, Maria. Até a próxima e boa tarde para todos vocês. Valeu, Danilo. Obrigadão. E aí, Raquel, conseguiu, Raquel, fazer? Então, beleza, Raquel. Valeu, obrigado. Boa tarde e até a próxima.